Quero agradecer a Priscila por cantar esse hino. Esse hino nos fala essencialmente de dois aspectos. Num deles, o hino enfatiza a posição dos guardas. Guardas que estão sobre os muros como vigias, perguntando quando é que ele vem, quanto falta. E no segundo aspecto, esse hino fala daquilo que é a nossa esperança. Enquanto ela cantava, eu pensava num texto que se encontra na segunda epístola de Pedro. Se você quiser acompanhar esse texto, segundo Pedro, no capítulo 3, e o verso 9, o texto diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa. Peregrino, quanto falta? Essa é a pergunta do hino. A resposta do Senhor em sua palavra, segundo Pedro 3, no capítulo 3 e o verso 9. A resposta do Senhor é essa: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, paciente para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como o ladrão da noite, o dia do Senhor. Nesse dia, os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela há serão atingidas. Esse é o anúncio do Evangelho. Como guarda do Senhor, como um soldado que se coloca sobre os muros, nós precisamos estar alertas, porque esse dia vem como ladrão, apesar de toda a revelação contida na palavra de Deus. Não nos parece uma incongruência essas duas visões? Embora ele nos tenha revelado detalhes da jornada, muitos serão encontrados naquele dia sem o preparo devido para esse encontro. Será uma surpresa, como o momento em que o ladrão nos furta. Não é que o Senhor não tenha realizado toda a provisão. Não é que ele não nos tenha orientado. O fato é que muitos dos soldados que foram chamados, eles dormem nos seus postos. Essa é precisamente a colocação de Cristo, quando no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, ele fala de virgens que dormem, e passa a hora das núpcias, e elas não podem ir para casa com o esposo. O Apocalipse, portanto, é talvez o mais significativo desses anúncios, que nos mostra o caminho, a proximidade que nós estamos em relação ao lar. Das 8 visões, nós estamos estudando a visão do grande conflito. Na próxima semana, nós não teremos esse estudo, porque nós estaremos aqui começando uma semana de oração com o pastor Paulo Bravo. Será uma semana especial para nos encontrarmos com Deus, ouvirmos mensagens especiais desse servo do Senhor. Mas na outra semana eu gostaria de iniciar com vocês o estudo da 5ª visão do Apocalipse, que é a visão das pragas. Não perca esse estudo, ele é extraordinário. Você já está habituado a esse slide? Vivemos no tempo daquela interrogação. As placas do Senhor foram postas ao longo do caminho. As igrejas, os selos, as trombetas, a história do grande conflito. E a forma como, afinal, esse grande conflito será decidido. Para você e para mim, o mais importante não é como o grande conflito será decidido. Porque essa é uma afirmação incontestável de Deus.
Mas importa para você e para mim, de que lado nós estaremos nesse momento. Que posição ocuparemos? No exército do Senhor ou contra ele? A visão do grande conflito que nós queremos concluir hoje, nós vimos a história da mulher, do filho, do dragão, a guerra entre Satanás e Jesus. Vimos a perseguição que a igreja vem enfrentando ao longo dos anos. E nessa terceira cena da visão, você percebe por que é que nós vivemos nesse mundo em angústia e sofrimento. Somos perseguidos aqui. Vimos então a quarta, a quinta e a sexta cena. Os poderes desse mundo se unindo para enfrentarem o remanescente de Deus. A última grande batalha que culmina na batalha do Armagedon. Nós veremos isso quando estivermos vendo a próxima visão, a visão das pragas. E então o anúncio de Deus, embora o mundo possa ser um lugar difícil, embora possamos aqui enfrentar as nossas dificuldades, as nossas dores, tenhamos muitas vezes que clamar em lamento, pedindo que do trono o Senhor nos proteja e nos guarde. Nós percebemos que Ele para essa visão do conflito e nos anuncia: é possível, é completamente possível que todos aqueles que estejam ao lado do seu exército se tornem vitoriosos. E então, para o momento final da história no Apocalipse, nós começamos a ver na semana passada o último grande anúncio. Diversos anúncios têm sido dados à humanidade através da história. Mas para esse momento final do conflito, em que a humanidade se dividirá afinal em apenas dois grandes grupos: aqueles que servem a Deus e aqueles que se recusam a obedecer às suas ordens. Então Deus faz um último anúncio, esse anúncio representado por 3 anjos, seres humanos, através de um movimento que deve atingir todo o planeta, anunciando as últimas mensagens do Senhor. 3 anjos, portanto, voavam pelo meio do céu. Isso é o que João vê na sua grande tela, que se abre nos céus, enquanto ele está na ilha de Pátimos. E ele ouve então essas mensagens. Na primeira mensagem, ele vê um anjo, ángelos, anjos humanos, voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Ou seja, começava na história do universo o juízo daqueles que viveram nesse planeta. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Nós vimos isso na semana passada. E avançando hoje, nós vamos à mensagem do segundo anjo. Além de anunciar que era chegado o momento do juízo, que as verdades eternas de Deus deviam ser restauradas, vem uma segunda mensagem. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações, do vinho da fúria da sua prostituição. Que cidade é essa? Babilônia. Para encontrar o conceito de Babilônia, só existe uma saída, eu tenho dito isso a vocês. As chaves que abrem o entendimento do livro do Apocalipse estão no contexto de todas as Escrituras, eventualmente, muitas delas no Antigo Testamento. Veja qual é a fundação de Babilônia. Os filhos de Cã. Cã era um dos filhos de Noé que entrou com ele na arca. Os filhos de Cã são Cuxi, e Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. O princípio do seu reino foi Babel. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive.
Talvez aqui você consiga compreender por que é que os habitantes de Nínive tiveram que ser, em algum momento, visitados por Jonas, por ordem de Deus. Eles estavam em absoluta rebelião em relação ao Deus do céu. Ora, em toda a terra, nesse momento, havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. Eles intentavam uma rebelião contra o Deus do céu. Percebe o conceito de Babel? Aqueles que desobedecem às ordens expressas de Deus. Aqueles que se rebelam. Aqueles que se afastam da verdade. Aqueles que trocam qualquer ensinamento humano pelos puros ensinamentos contidos na palavra de Deus. Se você algum dia estudar a história da Bíblia, você perceberá de que forma Deus preservou a sua palavra, com milagres e poder. Durante 1600 anos, Ele revelou aos profetas aquilo que era o pensamento e a vontade de Deus. E ainda assim, ao longo dos anos, algumas dezenas ou centenas de homens têm se levantado em repúdio, em rebelião, às expressas ordens do Senhor Deus. Babel é apenas o início dessa história, uma tentativa de se protegerem do poder de Deus. Veja que ridículo. Como poderia o homem mortal fugir da presença e da autoridade do Senhor? Apenas os loucos, aqueles que não creem em Deus, que imaginando-se sábios, diria Paulo aos Romanos, se fazem absolutamente loucos, acreditando que podem combater o exército do Senhor, a sua autoridade que é exercida de forma absolutamente bondoso e amoroso para com os seres humanos. Não faz sentido filhos amados combaterem a autoridade dos pais. Isso é um contrassenso, isso é um ato de loucura. Por essa razão o Senhor disse, quando contava a história do filho pródigo, que em algum momento, estando na terra estranha, aquele menino, quando resolve vir para casa, ele cai em si. O que Cristo está dizendo ali é que todos aqueles que deixam a casa do Pai, na sua rebelião, cometem atos de insanidade, de loucura. E precisamente isso é o que Nimrod fazia. Ele imaginava que construindo uma torre até os céus, se um outro dilúvio viesse, uma outra reprimenda do Pai, eles poderiam se livrar com vida. Quando recebemos, quando crianças, algumas boas palmadas dos nossos pais, não é porque eles não nos amem, é porque eles precisamente nos amam. Eles querem que o curso da nossa vida seja correto. Eles esperam que nos tornemos no futuro homens e mulheres dignos de viver numa sociedade como exemplos. Eles diziam: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Essa é precisamente a primeira tentativa de Lúcifer, de estabelecer um império mundial, sob a liderança de Nimrod. Deus então fragmenta esse império, e eles não conseguem prosseguir na construção daquela torre. A única imagem que nos resta dessa realidade são os escombros da cidade de Babilônia, lá no Iraque, próximo a Bagdá. Mas a história, as escavações comprovam essa tentativa infame de homens que se rebelaram contra Deus. Veja o que significa a palavra. Do acadiano, Babe significa portão,
e El do hebraico, Deus. Lembra-se, Daniel, Deus é meu juiz. El, o conceito de Deus, na língua hebraica. Babel, portanto, na visão de Nimrod, na visão daqueles que haviam se desviado da obediência a Deus, eles estavam tentando estabelecer uma nova porta de acesso a Deus, um outro portão. Mais tarde, no seu ministério entre nós, Cristo repreenderia essa possibilidade, dizendo de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele dizia: eu sou o portão das ovelhas. Não há outra possibilidade de acesso a Deus que não seja o Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso, Cristo também nos advertia: cuidado, porque há salteadores que entram por outros portões, tentando assaltar as ovelhas. Precisamente essas ideias, elas estão postas ao longo de todo o conflito. De um lado, o pensamento de Deus em seu amor e justiça e cuidado. Do outro lado, uma tentativa de rebelião. Perceba, essa rebelião teve início no céu, mas ela encontrou na terra corações dispostos a abraçá-la. No Éden e ao longo da história. Continua nos nossos dias encontrando corações dispostos. Mentes que se submetem à autoridade daquilo que Deus não estabeleceu. A autoridade humana. No livro Apocalipse revelado, à página 325, nós temos essa ideia. Pode-se dizer que o cálice da comunhão, de puro suco de uva, que Cristo ofereceu aos apóstolos, como a nova aliança no seu sangue, simboliza todas as verdades de que se compõe o plano da salvação. Mas Babilônia, essa outra porta de acesso a Deus, a apostasia cristã, só pode oferecer vinho alcoolizado, vinho fermentado. E é nesse sentido que Babilônia leva à loucura, entorpece a mente dos homens, ensinando a eles mentiras que não têm nenhum fundamento na palavra de Deus. Se você for a todas as culturas, você perceberá que o ensino jamais mudou. Nimrod, filho de Semíramis, morre em algum momento da sua vida. E então, diz a lenda babilônica, que ele é ressuscitado depois de 40 dias de preces. E então Nimrod é Tamuz, dentro da mitologia babilônica. E os fenícios emprestam a mesma ideia, através dos deuses Astarote e Baal, a mãe e o filho. E então os assírios, Ishtar e Inanna. E no Egito, é preciso nos lembrarmos que Babilônia do século VI a.C. é apenas uma reedição do Império Babilônico, que surge aproximadamente em 1900 a.C. Portanto, dentro do Egito nós temos Ísis e Osíris, a mãe e o filho. Na Grécia, Afrodite e Eros. Em Roma, Vênus e o Cupido. E dentro do paganismo que se instala dentro da religião cristã, nós temos Maria e o Senhor Jesus. Mas o filho nunca é mais importante do que a mãe dentro dessa visão mitológica. É por isso que entre nós, das diversas visões de fé, nós temos o conceito da mariolatria. Adoramos a mãe, pedimos que ela interceda, mas a Bíblia diz que ela é pó. Apenas o filho é advogado e intercessor. Um sumo sacerdote feito mais alto do que a terra, colocado nos céus. Percebe? Toda a questão se baseia em ensinamentos de Deus
e ensinamentos que não têm origem em Deus. Por essa razão, é que em Apocalipse 17 nós vemos qual será a ação de Deus. Essa é uma ação de reprimenda final. Aqueles que ao longo da história se dispuseram-se a confrontar as opiniões, a autoridade do Deus eterno, afinal, receberão o seu castigo. Na sua fronte, achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia. Por que é que esse nome é um mistério? Porque não se pode compreender. Por que razão é que filhos queridos e amados pelos seus pais, filhos que são cuidados, em algum momento da sua existência se revoltam contra esses pais, afetuosos e amáveis, e querem viver em completa desobediência, lançando a pés os princípios que os pais lhes ensinam? Percebe? Isso é um mistério. O pecado não se explica, queridos. Não há nenhuma justificativa para que você e eu prefiramos a morte do que a vida, as trevas do que a luz, a recompensa divina, eterna, vida para sempre, ao invés da experiência de 70, 80 anos, cheia de sofrimento, em desobediência às ordens de Deus. Isso é loucura. Isso é um mistério que não se compreende. Mas esses ensinamentos acabaram encontrando eco. Babilônia não é única, ela é apenas a grande, ela é mãe de diversas outras meretrizes que têm cometido abominações na terra. O texto aqui nos relembra o conceito de igreja, mulher, e de Jesus Cristo, o noivo, que aguarda a sua igreja imaculada para o encontro. Aqueles que são filhos fiéis, obedientes, que estão dispostos a se submeter à autoridade do Pai. Então João vê a mulher embriagada com o sangue dos santos, com o sangue das testemunhas de Jesus. Veja, aqueles filhos que querem permanecer leais à ordem de Deus, nesse mundo, eles acabam sendo perseguidos, destruídos, violentados na sua consciência. E muitos deles perderam a vida no passado. E um outro grande número deles haverão de enfrentar ainda, como mártires, o futuro. Mas esse sangue dos crentes clama desde a terra. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Veja, isso é domínio. Estamos voltando outra vez à Idade Média. Todos os governantes do mundo buscam conselhos com o Papa. Um número cada vez maior de países busca estabelecer relações diplomáticas com o Vaticano. Atualmente 170 países têm embaixada dentro do Vaticano. Uma subordinação mundial de todos os poderes constituídos a uma igreja. E se você vai entender os fundamentos de fé dessa igreja, você se espanta, porque eles não estão consolidados, eles não são ensinados pela Bíblia. Veja, conceito de inferno, isso não é um conceito bíblico. Mas se você abre a sua Bíblia, escrita, traduzida em português, você verá aí a palavra inferno dezenas de vezes. Mas por que é que essa palavra está posta aí? Ela não está nos originais. Nos originais, as palavras grega, hebraica, elas se referem a Sheol, sepultura, Sheena, o lugar dos mortos. Não é inferno. Esse conceito de inferno em que pessoas sofrem e sofrem para sempre, isso não é bíblico. Esse é apenas um ensinamento da igreja, herdado da filosofia grega, de que aqueles que morriam sofriam e sofriam e sofriam. Imagine um Deus de amor fazer isso com os seus filhos. Porque nós vivemos a nossa vida aqui pecando durante 20, 30 anos e alguém morre a essa idade.
Imagine Deus colocando essa pessoa num tormento eterno, pelos séculos e séculos e séculos da eternidade. Nem nós que somos maus teríamos coragem de fazer isso com os nossos filhos. Imagine, seu filho desobedeceu você 20, 30, 40 vezes, se tornou um drogado, irrecuperável. Você teria coragem de colocar essa criança, esse jovem, para sofrer pelo resto da eternidade? E Jesus disse que nós somos maus. Ele dizia: se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Percebe? Esse é um conceito que não é bíblico. Há muito do vinho que tem sido dado a diferentes pessoas em diferentes partes desse planeta. Deus, então, nesse momento final, Ele chama um grupo de pessoas, Ele suscita um exército. Ele faz um convite para que soldados ingressem nesse exército do Senhor. E esse exército é representado por anjos voando pelo meio do céu, para anunciar as inverdades que têm combalido tantos na fé, que têm amedrontado tantos em relação a como viver. Veja, deve crer-se firmemente como verdade de fé católica, a unicidade da igreja por ele fundada. Como existe um só Cristo, também existe um só seu corpo e uma sua esposa, uma só igreja católica e apostólica. Ou seja, ele está dizendo que se você continua lendo a declaração Dominus Iesus, que foi escrita no ano 2000, enquanto João Paulo II era o Papa, o cardeal Ratzinger, Bento XVI, era o presidente do Vaticano, e depois se torna Papa. Ele está dizendo que não há salvação fora da igreja de Roma. Percebe aqui, as pessoas estão sujeitas. Qual é a qualidade desse vinho que entorpece? Esse é novo, entrou ontem. Ele diz: a interpretação das Escrituras não pode ser apenas um esforço intelectual individual, mas deve ser sempre confrontado, inserido e autenticado pela tradição viva da igreja. É isso que a Bíblia diz. Se você abre a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 19, ele diz que toda a revelação, ela foi produzida pela vontade de Deus, e que apenas Deus pode interpretar a sua palavra. Ele não submete a interpretação a nenhuma igreja, mas ele convida indivíduos para que o compreendam. E a esses que o buscam, Deus promete que eles receberiam o Consolador, o Espírito que, abrindo a nossa mente, nos guiaria a toda a verdade. Percebe um confronto aqui de ideias, de autoridade? Os homens e as mulheres do terceiro milênio, ao encontrarem a igreja que cada domingo celebra alegremente o mistério de onde lhe vem toda a sua vida, possam encontrar o próprio Cristo ressuscitado. Outro confronto. São dezenas de confrontos, de ensinamentos que estão em desacordo com a palavra de Deus. E nós temos estudado aqui que o mundo há de se maravilhar seguindo esse poder. Ellen White, no livro Grande Conflito, ela diz: a mensagem do segundo anjo de Apocalipse, a queda de Babilônia, capítulo 14, foi primeiramente pregada no verão de 1844. E teve naquele tempo uma aplicação mais direta às igrejas dos Estados Unidos, onde a advertência do juízo tinha sido mais amplamente proclamada e em geral rejeitada, e onde a decadência das igrejas mais rápida havia sido. A mensagem do segundo anjo, porém, não alcançou o completo cumprimento em 1844. A queda de Babilônia se completará quando esta condição for atingida e a união da igreja com o mundo se tenha consumado em toda a cristandade. Dizer isso nos nossos dias pode começar a fazer sentido. Mas esse texto colocado
há mais de um século no passado, ele não faria nenhum sentido para as pessoas vivendo naquele momento da história. Aquele é o momento em que a igreja está derrotada. Você se lembra dos nossos estudos anteriores? O Papa está preso, os estados papais perdidos. A supremacia, uma vez conquistada e atuante no velho mundo, não mais existia. E é nesse tempo que Ellen White recebe essa orientação dos céus. Ela diria: acalmem-se, há de chegar o momento, um confronto final. E nesse confronto final nós teremos uma nova autoridade imposta sobre a igreja, sobre a besta. E à medida que, aí você não precisa ir longe, basta você acompanhar a história contemporânea, as coisas que se passam diante dos nossos olhos. Uma autoridade cada vez maior, como esse texto que nós acabamos de ler anteriormente, 170 nações do mundo em submissão ao poder. Mas ele ainda não é adorado em todo mundo. Isso é uma profecia que está num futuro próximo. Guarda, vê se falta muito. Observe aquilo que se passa à sua volta. A coisa de um ano atrás era publicado no Brasil, traduzido para o português, um livro de um padre católico, Juan Cláudio Sanaúja, espanhol. Poder Global e Religião Universal. Desafio você a ler esse livro. Isso é algo para os nossos dias. É disso que ela está dizendo. E quando essa união estiver consolidada, a declaração dos céus através do segundo anjo, é que Babilônia cairá. Vem a ordem dos céus. Caiu esse poder que confronta a autoridade divina. Mas então você pergunta, mas por que é que então Deus espera tanto? Por que é que ele não toma logo as decisões? Nós lemos isso no primeiro verso que lemos essa noite. O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a têm por demorada, tardia, mas ele é paciente. Ele está esperando que todos nesse planeta se posicionem em relação ao conflito. Vem então a mensagem do terceiro anjo. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Eles não entregaram esse vinho espúrio para confundir as pessoas. Eles perceberão o que é a ação de Deus. Juízo. Mas esse é o juízo de um pai que ama. Esse juízo, a princípio, não foi preparado para os homens. Veja, ele foi preparado sem mistura do cálice da sua ira. E essas pessoas serão atormentadas com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Sinais. Uma outra visão que João tem no Apocalipse diz que ele via um outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores. Esperem. Esperem até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Os servos do Senhor serão selados. Há um sinal distintivo. E veja o absoluto sentido que esse conceito nos traz. Se o confronto com Deus, ao longo da história, tem sido um confronto de ideias, para estabelecer-se onde está a verdade, qual é o conceito que pode trazer vida eterna, então, nada mais significativo, nada mais exato, do que considerarmos o selo, estando também nessa mesma linha. Entendimento daquilo que é a revelação de Deus e daquele que não é Deus. É nesse sentido que o selo é colocado na testa. A testa é onde está a nossa razão, o nosso entendimento. O que os anjos passam fazendo é muito diferente do que algumas
confissões de fé ensinam por aí. Às vezes você abre a internet e tem lá pessoas com uma tarja de código de barra na testa. Não é isso. O que a Bíblia está dizendo, e quem pode fazer isso são apenas os anjos, não são homens. Eles veem claramente, no nosso entendimento, a nossa decisão. A quem servimos? A que autoridade nos submetemos? Que poder reconhecemos? Como vivemos em obediência ou desobediência àquilo que é o ensinamento de Deus? Percebe? É isso que os anjos selam. Então, se Deus determina que nós devemos adorá-lo no 7º dia, como é que nós vamos adorar em outro dia da semana? Conversava com o pastor Amin Rodor essa semana sobre esse tema. E ele me dizia assim: quando nós olhamos para os mandamentos na Bíblia, há apenas 2 mandamentos que são estabelecidos de forma positiva. Todos os outros começam com uma negativa: não adulterarás, não furtarás. Percebe? Não terás outros deuses diante de mim. Quase todos os mandamentos, 8 deles, são estabelecidos com negativa, mas apenas 2 mandamentos que são estabelecidos de forma positiva. Um deles, honra teu pai e tua mãe. E o outro, lembra-te do dia do sábado. Interessante. Pastor Amin nos dizia, se você olha para o Éden, esses 2 mandamentos que são dados de forma positiva, eles estavam e foram estabelecidos antes do Éden, antes da queda. O sábado estava lá. E honra teu pai e tua mãe, a família estava no Éden. Esses 2 mandamentos positivos é que tem sido a base do grande ataque, porque eles nos relembram aquilo que foi a nossa vida antes da queda. No paraíso com Deus, desfrutando das suas bênçãos, e as bênçãos de termos uma família. É por isso que as famílias têm sido assoladas. A tentativa de destruir as famílias é absurda. O estabelecimento de formas alternativas de família, contrárias ao ensinamento de Deus. Pessoas do mesmo sexo adotando filhos. Imagine a demência do mundo atual. Quando nós nos evadimos da ordem expressa de Deus. O selo de Deus, o sinal da besta. O sábado, dentro das tábuas da lei, é de todos os 10 mandamentos, o único mandamento que pode ser comparado a um selo. E é por isso que Deus diz que o sábado seria sinal perpétuo entre o Senhor e aqueles que lhe obedecem. Por que razão? Porque é apenas no mandamento do sábado que nós temos os elementos que justificam um selo. Eles estabelecem território, eles estabelecem o nome do comandante desse território, e eles estabelecem o seu título, a sua autoridade, o Deus dos céus, sobre terra e mar, sobre o universo formado. Deus estabeleceu um oásis no tempo. Dizia também o pastor Amin, o sábado é um símbolo da graça. Não há outro mandamento que seja um símbolo da graça como o sábado. Por quê? Porque a graça é derramada sobre você, sobre a minha vida, o amor de Deus, a aceitação do Senhor. A graça vem até nós. Assim como o sábado vem até nós a cada ciclo semanal. Um símbolo de graça, símbolo de redenção e de vida. Ellen White diz, a mudança do sábado é um sinal ou marca da autoridade da igreja romana. Os que, compreendendo os reclamos do 4º mandamento, preferem observar o falso dia de repouso em lugar do verdadeiro, estão com isso prestando homenagem à única autoridade que o ordena. O sinal da besta é o dia de repouso papal, aceito pelo mundo em substituição ao dia designado por Deus. E se você quiser acompanhar um pouco mais dessa verdade histórica, dê uma lida nos Atos de Constantino,
quando estabelece o primeiro decreto oficial da história para que fosse celebrado Dies Solis, o dia do sol, quando a igreja e o Estado se dão as mãos, para que a igreja fosse reconhecida pelo Estado e recebesse do Estado a sua justa paga. Altere os seus conceitos, altere os seus princípios, e nós, ao invés de perseguirmos vocês, nós vamos transferir propriedades, terras do reino, ouro e poder. Os homens estão buscando poder. Cristo, por outro lado, na antítese dessa ideia, ele nos anuncia: o meu reino não é desse mundo. O Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Percebem? Os filhos de Deus não devem buscar as conquistas desse mundo que passa. Veja o que diz o anjo: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Um minuto, parece que eu disse outra coisa uns instantes atrás. Eu disse que um pai que ama não pode castigar para sempre. Mas é precisamente isso que está escrito aqui, não é isso? Que aqueles que adoram a besta, o seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, eles não têm descanso algum, sofrem para sempre. Algumas pessoas tomam versos assim e constroem, estabelecem igrejas. É por isso que a Bíblia tem que ser estudada como um todo. A palavra grega aqui, falando de eternidade, é aionios. E o que é que isso significa? Deixa eu avançar para o próximo texto. Vamos dar uma olhada. Vamos pegar outros textos da Bíblia. Segundo Pedro diz que hão de ser destruídos. Salmos diz: mas a descendência dos ímpios será exterminada. O salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Veja, esses textos estão dizendo que morte não é tormento eterno, mas há mais. Veja, Judas começando a clarear o entendimento desse texto. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, ou seja, rebelaram-se, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas, aidios, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do que é fogo eterno, aiônios, sofrendo punição. Percebe? O que é fogo eterno, o que é juízo eterno da parte de Deus? Destruição completa. Destruição que não pode permitir que os destruídos retornem. É um castigo com consequências eternas. E para exemplo disso nós temos Sodoma e Gomorra. Já viram o que foi Sodoma e Gomorra na Bíblia? Não caiu fogo do céu para destruí-los? Esse fogo continua queimando as cidades. Volte aos sítios arqueológicos onde essas cidades foram descobertas. Não há raiz, não há ramo, não há lembrança. As pessoas ali foram completamente destruídas. É isso que a Bíblia está dizendo. Veja essa outra confirmação em 2 Pedro. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Isso aí é um sítio arqueológico dessas cidades. Essa imagem que está por trás. Esse é o castigo eterno de Deus. Destruir para sempre aqueles que não foram obedientes aos seus chamados de amor. E às vezes eu tenho dito isso a algumas pessoas: se dependesse de nós a vingança, como é que nós agiríamos com aqueles que erraram? Aqueles que violentaram bebês,
aqueles que jogaram seus filhos em latas de lixo, aqueles que por uma nota de R$ 5 tiraram um pai de família de casa, com um tiro. Como é que nós agiríamos? É bem provável que nós tomássemos essas pessoas e com requintes de crueldade, nós nos vingássemos delas. Mas Deus não agirá assim. Veja, a história desse planeta terá acabado. O que Deus intenta no seu coração é dar vida eterna e felicidade aos seus filhos. Então, em poucos segundos, eu penso assim, Ele extermina para sempre o mal, erradica o mal para sempre. E então você lê Apocalipse 21, versos 4 e 5. Ele faz novas todas as coisas e enxuga dos nossos olhos toda lágrima. Aqui, portanto, depois dessas mensagens angélicas, nós temos o que é a perseverança dos santos. Os santos são perseverantes, eles não desanimam. Percebe? A cada semana, a cada novo dia, as nossas lutas voltam. A luta pelo pão, a luta pela paz, pelo descanso, pelo sucesso. Para vermos as nossas necessidades satisfeitas. A perseverança dos santos não pode conhecer desânimo. Precisamos permanecer na fé, em obediência aos mandamentos de Deus, e selados pela fé em Jesus Cristo. As promessas de Deus não são para todos. Digo melhor, as promessas de Deus, elas não podem ser colocadas para aqueles que o excluem. Aqueles que excluem Deus da sua vida, eles se excluem automaticamente de receberem as promessas de Deus. É por essa razão que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, diz Cristo, entrará no reino dos céus. Mas é apenas para aquele que faz a vontade do Pai. Percebe? Há um conflito de ideias, um confronto. Aquele que se submete à autoridade de Deus, esse é que recebe afinal a graça e a bênção. Apocalipse 19:10 acrescenta que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ou seja, aqueles que estão envolvidos na tríplice mensagem angélica, eles tinham que ter uma característica, algo que os diferenciasse, que os destacasse das demais confissões de fé nesse planeta. Eles precisavam de um símbolo especial. Então Deus suscita um profeta. É isso que está dito aqui. O testemunho de Jesus é a capacidade de profetizar. O que está em absoluta harmonia com o ensinamento do capítulo 10 do Apocalipse. Quando depois da decepção, João ouve o anjo dizendo, é necessário que ainda profetizes. Há muitos povos, tribos, nações e línguas. Ellen White foi chamada, uma menina de 17 anos. Semi-analfabeta, parou de estudar no 4º ano, em função de uma pedrada que recebeu em seu nariz. Ficou quase morta. Recebe o chamado de Deus, e durante a sua vida ela escreve mais de 5.000 artigos e 40 livros. Livros que estão traduzidos em praticamente todos os idiomas. Essa era uma característica da igreja. Veja, Paulo diz aos coríntios, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando ele estivesse por vir, nenhum dom poderia faltar à igreja, nem o dom profético. Então o dom profético nos é dado através de Ellen White. Interessante, há um conflito de ideias. Ao mesmo tempo em que Deus suscita seus servos para serem luz, do outro lado há um confronto. O inimigo também suscita os seus servos. Essa é Helena Blavatsky.
Se você quiser dar uma lida, anotar esse nome, depois dar uma olhada na internet, você vai ver que mais ou menos no mesmo tempo, em 1831, essa mulher também, ela nasce e em algum momento ela é chamada pelo príncipe das trevas. Ela inaugura ou reinaugura os conceitos de feitiçaria, do misticismo. É uma grande precursora do ensinamento teosófico. Diz ela, teosofia é conhecimento divino ou ciência divina. Com seu caráter interdisciplinar, a teosofia proporciona uma ponte entre diversas culturas e tradições religiosas. Percebe? Uma possibilidade de unir a todos. Sabe qual é o grande pensamento da teosofia? O pensamento da serpente no Éden. Desobedeçam. Vocês serão deuses, como deuses, conhecedores do bem e do mal. Esse é basicamente o grande ensino da teosofia. Que nós somos entes divinos. E que, portanto, não podemos morrer. E isso vai de confronto, vai de encontro ao pensamento de alguns ensinadores católicos, de que é nesse mundo que a Igreja de Cristo se estabelece de forma definitiva como seu reino. Uma das herdeiras de Blavatsky é Alice Bailey. De 80 a 1949, produziu dezenas de livros. É uma das herdeiras da escola teosófica fundada pela esoterista russa Helena Blavatsky. Deus suscita seus profetas. Mas do outro lado, Satanás também suscita os seus. João então ouve, naquele panorama do céu, então ouviu uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então João olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Essa é a sétima cena. A dupla colheita na terra. Outro anjo saiu do santuário, veja o santuário dos céus, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Toma a foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, hora da colheita. Visto que a seara da terra já amadureceu, ou seja, cumpre-se aquilo que Cristo havia anunciado. O evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações. Todas as pessoas se posicionam a favor da verdade ou contra a verdade, em negação à verdade. A terra estará madura. Aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Cristo vem e resgata os seus. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo, toma a foice afiada, ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Nós encerramos aqui a visão do grande conflito. Na visão do grande conflito, nós vimos que Deus nos recontou a história em pouco mais do que 3 capítulos. Desde que alguém se levanta contra a autoridade eterna de Deus e diz que o reino de Deus não vale a pena, que Deus é arbitrário e injusto, simplesmente porque Ele estabelece leis. As leis são necessárias na sociedade de pessoas livres. Quando nós estabelecemos leis aos nossos filhos é porque nós os amamos. É isso que Deus fez.
mas ele teve que provar isso com sangue. E nessa prova de amor, ele convida seres humanos para que se posicionem ao lado dele e da sua autoridade, ou contra ele. Ele lamenta profundamente esse sangue que será derramado. Mas é preferível, dizia Jesus, arrancar um olho, se esse olho te tira do céu. Arrancar uma mão, se essa mão te tira da vida, do que perder todo o corpo. Percebe? É preferível uma cirurgia para extrair o câncer, mas permitir que o indivíduo continue vivo. Esse indivíduo, do ponto de vista de Deus, é o seu corpo místico, composto de homens e mulheres que querem permanecer leais a Ele. Deus abençoe a sua vida, para que você esteja destacado, alinhado com esse exército de Deus.